E aí, moçada, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai comentar sobre a polêmica, a dificuldade, a decisão nada simples de reabrir ou não reabrir as escolas, quando, sobre que condições, etc. Ok? Esse é um debate que está acontecendo no hemisfério sul e está acontecendo também no hemisfério norte, né? Sobre a reabertura das escolas, como e se e quando. Então, começando dizendo que é uma questão muito difícil, não é uma obviedade, óbvio que tem que fazer isso daqui, só não estamos fazendo porque tem alguns atores interessados em manter a posição, o status quo, ou não ir para a escola, ou não dar aula, não é nada disso, tá? É uma questão, o debate é realmente complicado, porque tem custos sérios dos dois lados da estratégia. Então vamos lá. Problemas de deixar a criança em casa por mais tempo. Primeiro que elas já estão em casa por bastante tempo, certo? Com o ensino online, esse ensino via internet. O ensino online não é a mesma coisa que o ensino presencial. A gente não precisa gastar muito tempo debatendo isso. O aprendizado é menor, o foco da criança é menor, o professor não está interagindo, não está vendo o aluno, não está vendo o quanto, quando você não interage diretamente, você não consegue entender o quanto que ele está absorvendo, onde que estão as dificuldades, tá? É muito mais difícil fazer isso, principalmente com uma sala um pouco maior, né, com mais alunos por professor. Além disso, além dessa parte meio que técnica, tem outros problemas. Problemas, por exemplo, associados ao fato de que os alunos vêm de diferentes classes sociais, né? Então, para um aluno que vem de uma família que tem capacidade de prover uma internet que funciona bem, um computador que funciona bem, às vezes é uma família, tem três crianças. Três crianças vão precisar de 3 computadores para fazer aula online. Como é que uma família de renda baixa vai ter 3 computadores em casa funcionando? Uma internet funciona bem. Quem já fez aí videoconferência, videoaula, sabe que se a internet não está funcionando bem, se ela não é de boa qualidade, fica péssimo. O professor está falando um negócio, aí uma parte corta, aí o aluno não ouve, aí quando ele volta ele já não está entendendo que já foi feita uma ou demonstração matemática ou um argumento sobre a história do Brasil, etc., né? Então é muito complicado a parte tecnológica e a dificuldade fica acentuada por essas questões relacionadas à desigualdade. É muito ineficaz o ensino online, isso aí não tem muita dúvida. Prejudica os mais pobres. Outros fatores que às vezes a gente não lembra. Quantidade de denúncias de abuso infantil estão caindo. Por que elas caem? Porque a queixa normalmente acontece através da escola. Tem muitas crianças que estão mais protegidas, infelizmente, mais protegidas na escola do que protegidas em casa. Então, esse afastamento por um período longo de tempo e, obviamente, as tensões em casa, né, que advém de vários fatores ligados ao vírus, né? Tem alguém que ficou doente, o pai que perdeu o emprego, tudo isso vai tornando o ambiente doméstico ainda mais tenso, ainda mais problemático possivelmente para as crianças. Outra coisa que acontece, merenda. Famílias de renda mais baixa, muitas mandam as crianças para a escola por causa da merenda, porque eles sabem que vai ter uma refeição boa lá na escola para o seu filho. Então, é óbvio que dá para entregar, fazer aquela coisa da entrega da merenda e tal, mas também não funciona também. Também tem seus custos, seus problemas, né? Então, você junta tudo isso, você vê que tem um custo enorme, principalmente para as crianças, de ficar em casa. É um custo alto. Custo de aprendizado. Capital humano é o seu maior ativo. Capital humano é a coisa mais importante que a criança vai ter lá na frente, né, para poder caminhar de maneira independente e ter uma vida produtiva. E se você tem um capital humano, né, o investimento que é feito no seu capital humano é de boa qualidade, aumentam muito as chances de você ter uma renda mais alta, você ter um emprego mais estável, você não acabar se metendo em confusão, etc. Então, investir no capital humano das crianças é super importante, mas é toda uma outra discussão, né? A gente pode até voltar e falar, mas a qualidade da escola pública não é daquelas, é verdade que não é. Mas voltando aqui estritamente a relação entre escola e coronavírus. Uma outra coisa que acontece é, de novo para famílias de renda mais baixa, com a escola fechada, há uma maior probabilidade, há uma tendência dos pais ou da família, de maneira geral, tirar a criança da escola e botar no trabalho, né? Às vezes alguém perdeu o emprego e aí precisa de uma renda complementar. Então você vai botar a criança no mercado informal para fazer alguma coisa, vender chiclete no semáforo, não sei.
qualquer coisa, vai tirar ela da escola. E uma vez que você tira da escola, é muito mais difícil fazer a criança voltar para a escola. Depois que ela se engaja nesse mercado de trabalho informal, fica muito mais complicada a volta. Tem essa reversão, né? Ah, agora a escola voltou, presencial, tem merenda e tal, tira a criança do trabalho que ela está fazendo. Não vai acontecer. Ou vai acontecer com baixa probabilidade. Então você desvia, é um choque que acontece, tira a criança do sistema educacional e depois ela não volta. Então essa é uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração. O futuro dessas crianças que estão migrando para o mercado de trabalho porque a escola está fechada. Do outro lado, obviamente, se você abre as escolas, as crianças, bom, a evidência que a gente tem até agora, estamos aprendendo ainda, mas é que as crianças de idade muito baixa transmitem muito pouco. E acima de 10 anos elas meio que transmitem normalmente como adultos. Então, você coloca as crianças na escola, a escola é uma aglomeração. O que vai acontecer é o número de casos provavelmente vai aumentar. E isso é um problema, né? É um problema porque o número de casos já está muito alto. Em vários países do mundo, Brasil, Estados Unidos, por exemplo, a gente teve estamos num momento ruim, digamos assim, da pandemia, né? Em termos de evolução da pandemia. Ela é muito heterogênea, essa evolução dentro do país, alguns lugares bem melhores, outros bem piores, mas estamos num momento ruim. Você vai abrir a escola, vai catapultar um pouco mais isso daí, vai dar um impulso. É verdade que isso aí vai acontecer. Esse é o custo de reabrir. O que a gente tem que meio que tentar pesar são as duas coisas, certo? Sobre reabrir, é preciso deixar bem claro uma coisa. Reabrir não é chegar e reabrir como era antes, é reabrir com protocolo, coisa séria. Criança pode usar máscara e deve sim usar máscara. Pode e deve fazer distanciamento social. Você pode fazer recreios, por exemplo, revezados. Vai um grupo, depois vai o outro, não vai todo mundo junto para o pátio ao mesmo tempo. Você tenta aumentar as distâncias. Ainda que você faça um dia vai na aula, outro dia vai outro grupo na aula, mas tem que estar com a criança indo para a escola. Tá? Esse é o problema, é deixar a criança lá na escola. Ah, e voltando, esqueci de falar de um custo importantíssimo. Custo psicológico para a criança. Está aumentando a depressão entre adolescentes, está aumentando a taxa de suicídio entre adolescentes. Né? Isso daí é coisa bastante séria. Por fim, professores. É verdade que tem um grupo de professores que está no grupo dos vulneráveis. Esse daí a gente continua pagando para ele ficar em casa. Porque a sociedade vai lá e paga. Não, professor acima de 55 anos ou professor com alguma comorbidade, né, algum problema de saúde mais grave, não vai trabalhar. E o que a gente faz? A gente aumenta um pouco o salário dos professores mais jovens, vai pegar carga maior. A gente chama mais gente de uma faixa etária diferente para esse mercado de trabalho, incentiva esse pessoal a trabalhar um pouco mais horas. É uma proposta, tá? Eu não estou falando que uma é claramente superior à outra, não dá para fazer, essa conta é uma conta muito difícil de fazer. Mas se for reabrir as escolas, e tenha grandes benefícios para as crianças sim de reabrir as escolas, faz com protocolos firmes, né? E para proteger os professores e as pessoas que trabalham na escola, toma medidas específicas para isso daí. Né? Deixa os mais vulneráveis em casa, a sociedade paga esse pessoal para ficar em casa, vai sair mais caro, mas tudo bem, e a gente tenta incentivar os mais jovens a se engajar mais horas dando aula. É isso daí, essa seria uma proposta, esses são os custos e benefícios, e até o próximo Fala.